5 de abril de 2022, nós estamos na terça-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. Nesta manhã de terça-feira, nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia, o livro de Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizestes sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, esse texto do livro de Números, tão conhecido por nós e proclamado algumas vezes na liturgia da igreja, por isso tão conhecido, é um texto que fala muito da nossa própria vida, da nossa própria história. O texto diz que Deus tirou o povo de Israel que estava escravo em territórios egípcios. Deus tirou o povo das mãos dos egípcios e conduziu o povo até a terra prometida. Mas antes de chegar na terra prometida, tinha um deserto para ser enfrentado. E no deserto tem provações, dificuldades. E o texto de hoje diz que o povo começou a impacientar-se e pôs-se a falar contra Deus e contra Moisés. É bem a nossa realidade. Diante dos acontecimentos da nossa vida, nós também nos impacientamos, nos tornamos impacientes. Queremos que os nossos problemas, as dificuldades da vida, sejam resolvidos no nosso tempo. Queremos que as coisas que ainda nos são incompreensíveis, que sejam compreendidas. Queremos obter a resposta que nós tanto procuramos. Queremos tudo para ontem. E temos muita dificuldade de esperar o tempo de Deus. Ele que sabe o que para nós é o melhor, sempre. Nós nos impacientamos também e muitas vezes nos colocamos a falar mal
de Deus, a questionar a Deus, a julgar a Deus com os nossos porquês. E a consequência do julgar a Deus é mais provações ainda. O texto, é claro, né, numa figura de linguagem, diz Deus ter enviado ao povo serpentes como castigo. Mas nós podemos olhar para a nossa vida e nós percebemos que na nossa vida muitas situações são consequentes às nossas infidelidades. Quando questionamos, apontamos, julgamos a Deus e nos distanciamos dele, nós colhemos as consequências. Essas serpentes venenosas, no fundo, foram consequências da infidelidade do povo em relação a Deus, da blasfêmia, do julgar a Deus. E acontece muito conosco. Por isso, meus queridos, não nos afastemos de Deus, Ele que é a fonte da vida, da felicidade, da realização humana. Não nos afastemos de Deus, independentemente do que estejamos passando, momentos de provações, momentos de conquistas, momentos de dor, momentos de alegrias, independentemente do que estejamos passando. Não nos afastemos de Deus. Não julguemos a Deus. E Moisés é aquele que, apesar de julgado também pelo povo, é aquele que intercedeu pelo povo a Deus. A figura do novo Moisés é a figura de Jesus Cristo, que tão desprezado pelos seres humanos, ainda intercede por nós ao Pai. Ele é o pontífice, a ponte, o intercessor supremo entre nós e Deus, Pai. Essa serpente que foi levantada, erguida, é a figura do madeiro de Cristo. Se você quer ser abençoado, esteja próximo de Deus. Leve no seu peito um crucifixo, não mais uma serpente de bronze, mas um crucifixo, que é o sinal do Cristo que se levanta para nos curar. Coloque no peito, fale o nome de Jesus nos seus dias, invoque a bênção e espere em Deus, que tudo será alcançado. Tudo. Meus queridos filhos e filhas, reze com o Padre, coloque a mão no coração. Senhor meu Deus, quantas foram as vezes que eu questionei o Senhor, que eu me afastei de vós. Quantas foram as vezes, Senhor, que eu também me tornei impaciente porque queria tudo do meu jeito, queria as coisas no meu tempo, do jeito que eu determinei. E a consequência de tudo isso foi mais e mais sofrimentos. Nesta manhã de terça-feira, Senhor, eu vos peço, ajudai-me a me entregar à vossa vontade. Ajudai-me a ter o dom, a virtude da paciência. Ajudai-me a esperar em vós. Ajudai-me a enfrentar as cruzes da minha vida e a não querer tudo do meu jeito, mas a esperar em vós. Ajudai-me, Senhor. Assim seja. Amém. Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja, meus queridos filhos e filhas. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.